Olá, boa tarde, prazer. Eu sou o Ricardo Gomes, sou mestrando do programa de pós-graduação em Bioquímica e Fisiologia pela Universidade Federal de Pernambuco. Irei apresentar para vocês o trabalho intitulado Efeitos protetores da luteína no modelo experimental da doença de Parkinson em Drosophila melanogaster. Esse trabalho ele foi realizado sob a orientação da professora e doutora Belmira Lara. Primeiramente, devemos entender que a doença de Parkinson é a segunda doença neurodegenerativa mais comum a nível mundial, perdendo apenas para Alzheimer e ficando à frente da ELA, que é a esclerose lateral amiotrófica. Dentre as características da doença de Parkinson, nós temos, por exemplo, a perda dos neurônios dopaminérgicos presente na substância negra, a formação de agregados de alfa-sinucleína e também tremores e bradiocinesia. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela aponta que 1% da população mundial possui Parkinson e que há uma projeção que daqui para 2040, cerca de 14 milhões de pessoas sejam afetadas. Estudos apontam que os pesticidas eles estão envolvidos no desencadeamento da doença de Parkinson, em que podemos citar, por exemplo, o deutramicina e a rotenona, no qual eles causam mudanças epigenéticas, inflamação e efeitos oxidantes. A doença de Parkinson, até o momento, não possui cura, e diante desse desafio, cresce o interesse de buscar novos fármacos, novos compostos que possam ajudar a minimizar os danos provocados por ela. Muitos pesquisadores eles têm buscado investigar produtos naturais envolvidos em atividades e com potencial antioxidativo, como, por exemplo, a luteína, a qual é um carotenoide com propriedade anti-inflamatória e que está envolvido na prevenção de doenças crônicas. Diante disso, é necessário elucidar o seu potencial através de modelos alternativos, como, por exemplo, a Drosophila melanogaster, no qual possui cerca de 75% de genes homólogos que causam doenças nos seres humanos, e, além disso, ela está sendo bastante utilizada nas áreas de genética, toxicologia, farmacologia, entre outros. O objetivo do nosso trabalho se consiste em avaliar as atividades protetoras e antioxidantes da luteína contra a toxicidade induzida pela rotenona em Drosophila melanogaster. Em relação aos materiais e métodos, utilizamos 60 drosófilas, sexo masculino e feminino, de 3 a 4 dias de idade. Elas foram nutridas através de farinha de milho, numa temperatura e umidade constante. E a cada 24 horas foi verificado o nível de mortalidade e o teste durou em torno de 7 dias. Nesse trabalho, nós realizamos o experimento utilizando 6 grupos, que foi o grupo controle, o grupo de rotenona a 500 micromol, rotenona juntamente com o tratamento de luteína, que foi nas concentrações de 0,25, 0,5, 1 e 2 miligramas por ml de luteína. Vale ressaltar que foi feito entre picada. Logo em seguida, após 7 dias, realizamos o homogenizado das drosófilas numa proporção de 1 miligrama para 10 microlitros de tampão de fosfato. Logo em seguida, foi centrifugado e retiramos o sobrenadante para os testes posteriores de bioquímica. Realizamos também o teste de eutaxia negativa para verificar os danos locomotores que a rotenona poderia provocar, em que em cada grupo utilizamos um N de 10 drosófilas. Além disso, fizemos também o teste bioquímico voltado para a detecção de ferro e o protocolo utilizado foi 110 microlitros de solução salina, 60 microlitros de tris, 20 microlitros de sobrenadante e 10 microlitros de fenantrolina. Outro teste no qual realizamos foi o dióxido nítrico, em que utilizamos o seguinte protocolo: 25 microlitros de sobrenadante, 150 microlitros de TFK, trifosfato de potássio, e 25 microlitros de reagente de Griffith. A análise e a montagem do gráfico eles foram realizadas através do programa Grand Prisma 7, a análise de uma via, utilizando o método de Poisson de Turkey, em que a diferença era significativa quando P era menor que 0,05. Os resultados, primeiramente, em relação ao grupo tratado com rotenona, a gente pode verificar que houve cerca de 40%, certo? Um pouco a mais de 40% de mortalidade, certo? Envolvendo a parte das drosófilas expostas a esse composto tóxico. Já em contrapartida, a gente vê que o grupo tratado com a luteína pôde minimizar os danos provocados pela luteína, pelo menos nesse primeiro teste que foi realizado. Outro teste no qual realizamos foi o de geotaxia negativa e, como resultado, obtivemos que
A rotenona, o grupo tratado com rotenona, tiveram menos de 50% de atividades locomotoras, certo? Não conseguiram ultrapassar os 6 centímetros no tempo previsto, que foi de 5 segundos. Já em contrapartida, vemos que o grupo tratado com a luteína teve maior eficácia quando comparado apenas com o grupo rotenona isolado. Outro resultado que obtivemos é em relação aos níveis de ferro. O ferro ele tem uma variedade de funcionalidade para o metabolismo e atividades celulares, e que ele está envolvido no transporte de oxigênio e síntese de hemoglobina. Alguns resultados apontaram que os níveis aumentados de ferro presentes no sistema fisiológico do indivíduo, ele leva justamente a doenças cardiovasculares e também neurodegenerativas. E nesse trabalho a gente pode evidenciar que o grupo tratado com rotenona teve maior quantidade, enquanto que o grupo tratado justamente com a luteína pode-se diminuir esse nível de ferro no sistema. Outro resultado que obtivemos foi em relação ao óxido nítrico. O óxido nítrico ele é encontrado em uma variedade de sistemas em condições fisiológicas e fisiopatológicas, no qual ele está envolvido justamente na modulação e regulação de pressão, certo? Tal como na regulação de comunicação neural. E diante do nosso resultado, a gente pode observar que o grupo tratado com rotenona teve maior quantidade de óxido nítrico em seu sistema, e em contrapartida, vemos que o grupo 0,25 e 0,5 foram eficazes para diminuir esse composto. Diante disso, em conclusão do nosso trabalho, os achados eles reforçam que a luteína ela pode ser considerada um carotenoide promissor para o tratamento dos danos neurais e de estresse oxidativo, e que mais estudos sobre seu papel está em andamento para abordar mais questões envolvendo, por exemplo, questões inflamatórias, entre outras. Essas as referências bibliográficas. Olá, tudo bem? Meu nome é Ingrid Jordana, eu sou acadêmica de medicina do oitavo período da Faculdade de Ensino Superior da Amazônia Reunida e vou estar apresentando para vocês hoje o trabalho intitulado O papel do inflassoma NLRP3 no desenvolvimento do transtorno depressivo. A orientação foi feita pela Ana Cristina dos Santos Dória e eu vou estar iniciando a apresentação. Sabe-se que a depressão é um grave problema de saúde global, sendo a quarta doença não fatal no mundo, e que é importante conhecer os mecanismos fisiopatológicos a partir da concepção da etiologia e do desenvolvimento de novos mecanismos terapêuticos. Evidências mostram que as células imunes residentes no sistema nervoso central, as microglias, responsáveis pela nossa imunidade inata, elas estão envolvidas nessa patogênese da depressão. E os receptores NLRP3 do inflassoma estão sendo postulados como vias relacionadas a essa fisiopatologia da depressão. Porém, não se sabe ainda como acontece a ativação deste receptor na microglia hipocampal. Então, os nossos objetivos são entender como funciona essa via de ativação do NLRP3 na fisiopatologia da depressão. O nosso método de estudo foi baseado na revisão sistemática de literatura, na qual utilizamos as bases de dados eletrônicas de periódicos como Medline, ScienceDirect e Elastic. Os critérios de inclusão foram artigos de revisão sistemática publicados nos últimos 5 anos, os descritores foram inflassoma NLRP3, microglia, transtorno depressivo. E foram excluídos artigos que não abordassem sistematicamente o tema escolhido. Nos nossos resultados, nós chegamos à conclusão que a depressão é uma doença microglial, porque todas as funções da microglia para reparo de dano celular, elas estão afetadas na depressão. A evidência também indica que essas células microgliais são distribuídas no hipocampo e no córtex pré-frontal, que são regiões responsáveis pela regulação do humor e do comportamento. A ativação microglial ela é um processo neuroinflamatório para a eliminação dos patógenos e células danificadas que ativam a produção de interleucinas. E isso está aumentado em relação à depressão, porque naturalmente essas vias elas vão serem ativadas. Porém, na depressão, como em outras doenças, esse sinal ele é persistente, ou seja, a microglia é ativada várias vezes e tem esse acúmulo de interleucinas que é maléfico para o organismo.
O receptor NLRP3 ele é um complexo multiproteico intracelular que ele é responsável por uma série de processos imunes inatos, da imunidade inata, que estão associados à infecção, inflamação e autoimunidade. A depressão e o estresse crônico, eles ativam a via de sinalização, a GRNF-KB-NLRP3, na microglícula hipocampal e, eventualmente, para mediar a reação em cascata de fatores inflamatórios, principalmente a interleucina 1-beta. Essa ativação exacerbada acelera a patogênese e a progressão das doenças neurodegenerativas, como a depressão, a qual precisa ser controlada. Portanto, ainda não se sabe se o linfossoma NLRP3 ele é ativado na microglícula hipocampal e no córtex pré-frontal durante o estresse crônico e a depressão. E essa é apenas uma nova perspectiva para novos estudos a fim de desenvolver novos antidepressivos, porque vários já são produzidos a partir das ativações já conhecidas pelo NLRP3. E essas foram as nossas referências utilizadas nesse trabalho. E nós sabemos que esse é um tema que deve ainda ser, vai ser, está sendo profundamente estudado, porque é um tema muito interessante que, como foi dito no início da apresentação, a depressão é uma doença que necessita de muitos estudos, principalmente da sua fisiopatologia, para o entendimento e para o desenvolvimento de novos antidepressivos. E nós acreditamos que esse estudo é apenas um pontapé para nós aqui, tanto na nossa instituição como para o Congresso, de novos estudos, de novas abordagens. E eu agradeço e até mais. Olá, eu sou Elisa Santiago e junto com a Lilian Vanessa nós escrevemos um resumo sobre a influência do consumo da cannabis sativa nas células da glia e suas implicações epigenéticas e no neurodesenvolvimento, com a orientação da professora Belmira da Costa e a professora Maria Bethânia de Oliveira. Nós somos do Departamento de Bioquímica e do Departamento de Fisiologia e Farmacologia da Universidade Federal de Pernambuco. Bom, a utilização da cannabis ela já é bem conhecida hoje, tanto sua forma recreativa ou sua forma medicinal, né? Mas ela foi registrada a primeira vez em um papel conhecido como Papiro de Ébris no Egito Antigo, há 1500 anos antes de Cristo. Uma das formas de se utilizar a cannabis ainda hoje é conhecida na utilização do seu tecido, né? Como cânhamo, conhecido como cânhamo. Com ele dá para fazer vários artefatos como bolsas ou roupas, por exemplo. E dentro daquele papiro já estava descrito também a utilização dessa planta como uma ação anti-inflamatória. Então a gente já sabe dessa ação dessa planta desde 1500 anos antes de Cristo. Bom, a cada ano, o número de indivíduos que utilizam, a cannabis, tanto de forma recreativa ou de medicinal, ela vem aumentando. Tanto por conta da luta antiproibicionista em alguns países do Ocidente, por exemplo, como por estudos que mostram os mecanismos que esses canabinoides atuam no nosso sistema nervoso e como eles podem ser utilizados de forma mais certeira na medicina, por exemplo. Então, hoje nós sabemos que a planta cannabis ela tem diversos compostos e por conta da curiosidade de um cientista que descobriu um dos principais compostos psicoativos da planta, conhecido como THC, ele teve a curiosidade de saber como o THC como seria o seu mecanismo dentro do sistema nervoso. Ele descobriu através de experimentos o sistema endocannabinoides, que hoje a gente conhece os dois receptores, que são chamados de CB1 e CB2. O CB1 está mais relacionado a várias atividades celulares, também relacionado à liberação de glutamato em astrócitos, por exemplo, e o CB2 está mais relacionado no sistema imune.
Então, nosso objetivo aqui hoje é falar um pouquinho sobre os efeitos precoces do uso durante a adolescência da cannabis sativa e também falar sobre as causas, né, de mudanças epigenéticas transgeracionais durante o uso na gravidez. Para fazer essa revisão, nós escolhemos alguns sites de pesquisa, como o PubMed, o Science Direct e o Scopus, mas também foram utilizados artigos, né, referentes da lista de artigos que a gente identificou desses sites, e foram escolhidas palavras-chave para fazer essa pesquisa, tanto na língua portuguesa quanto na inglesa, como os efeitos do THC, endocannabinoides e canabinoides, THC, os efeitos de THC nas células da glia, THC em adolescência e THC e os efeitos transgeracionais. Falando então um pouquinho sobre a epigenética transgeracional, quando se tem a utilização do THC durante a gravidez, o THC ele consegue atravessar a barreira placentária, porque ele é uma molécula bastante lipossolúvel, o que causa várias modificações nas regiões cerebrais do feto em longo prazo, por exemplo. Essas modificações elas podem ser em sistemas como o sistema glutamatérgico, GABAérgicos, dopaminérgicos, opioidérgicos ou serotoninérgicos. Como eu falei, um exemplo glutamatérgico é que durante o uso do THC na gravidez, por exemplo, o THC ele consegue inibir a liberação de glutamato na fenda pré-sináptica de um neurônio, mas ele consegue fazer a liberação de glutamato por astrócitos, favorecendo a gliotransmissão, então, o que isso pode trazer alguns efeitos, como um aumento de tolerância e dependência de drogas quando forem utilizadas futuramente por essa criança. No neurodesenvolvimento, a gente buscou artigos que falavam sobre a diminuição da astroglia, modificações em neurônios pré e pós-sinápticos que não são marcados, em níveis de receptores MDAs, que são agonistas do glutamato no hipocampo, em ratos adolescentes. Esse mesmo artigo ele fala sobre a redução do mioinositol, que está relacionado ao complexo B, e também sobre a facilidade de entrar, né, a entrada de glicose, que está relacionada também à síntese de glutamato no sistema nervoso. Mas não viram diferença na redução de N-acetilaspartato e nem em glutamato no hipocampo. Outro estudo fala sobre a utilização em abundância de THC em ratos machos, e aí eles viram que diminuiu, né, a memória espacial, teve um prejuízo residual na memória espacial de ratos adultos que fizeram utilização durante a adolescência, uma utilização precoce, reduziu, né, os marcadores de neuroplasticidade no hipocampus, e também teve mudanças morfológicas na estrutura dêntrica de grânulos do giro denteado, né? Outro artigo ele fala sobre a utilização de cannabis de uma cepa um pouco mais forte, como o skunk, por exemplo, em ratos que têm esse gene predominante disruptate de esquizofrenia. Então, eles já possuem esse gene. Quando eles utilizam uma cepa um pouco mais forte da cannabis, eles podem ter, então, um prejuízo na cognição de memória nos adultos, né? E também na utilização precoce. Então, para fechar um pouquinho da epigenética e de neurodesenvolvimento, geralmente essas modificações elas ocorrem, são pós-traducionais em estonas nucleossômicas, e essas modificações elas podem acontecer pela metilação do DNA ou por inserção de microRNAs, por exemplo.
E para concluir, a gente ainda não tem uma conclusão certeira, porque existem várias lacunas que estão relacionadas com o uso desses canabinoides, incluindo a genética da pessoa, o tipo de insulto que ela viveu na adolescência ou durante seu desenvolvimento, a frequência do uso, o tipo de cepa, a variedade que ela utiliza, tá? Então, por isso não temos uma conclusão tão certeira. Alguma das referências que utilizamos. Bem, eu me chamo Renato Rodrigues Romas, sou aluno do doutorado do Programa de Pós-Graduação em Bioquímica da Universidade Federal do Ceará, sob orientação do professor Dr. Claudemir de Souza Teixeira, onde, em parceria com o professor Rones Garcia, da Universidade Federal do ABC, nós elaboramos um resumo intitulado DVL pode atuar sobre a citotoxicidade glutamatérgica? Primeiramente, o que é a DVL? DVL é uma lectina extraída dessa planta, que ela é chamada de Dióclea violácea. Daí o seu nome, lectina de Dióclea violácea, abreviada de DVL. Mas o que são lectinas? Lectinas são proteínas que se ligam de maneira seletiva e reversível a carboidratos. No caso, a DVL reconhece e se liga a monose e glucose. A DVL, em virtude desse processo de ligação a carboidratos, ela pode modular atividades biológicas, onde já foi descrito na literatura algumas atividades em que ela pode atuar, como, por exemplo, atividade antitumoral, anti-inflamatória e antinociceptiva. Todas essas atividades são graças ao domínio de reconhecimento a carboidrato dessa lectina. Porém, esse domínio não é o único domínio que essa lectina possui. Essa lectina também possui o domínio de ligação a aminoácidos, onde esse domínio, muito possivelmente, também tem essa capacidade de modular atividades biológicas. Onde, não somente a DVL ela possui esse domínio de ligação a aminoácidos. Algumas lectinas similares à DVL possuem esse mesmo domínio, em virtude que em suas estruturas elas possuem uma similaridade estrutural muito grande, onde esse domínio ele é fortemente conservado em suas estruturas, onde em estudos estruturais mostraram que essas lectinas similares à DVL, elas interagiam com aminoácidos não proteicos, como no caso do ABU, do ácido alfa-aminobutírico, e no caso do ácido gama-aminobutírico, do GABA. Tendo em vista que a DVL possui esse domínio e tendo em vista a similaridade do glutamato com esses outros aminoácidos não proteicos, a gente hipotetiza que a DVL ela interaja com o glutamato via esse domínio e que ela tem a capacidade de modular essa quantidade de glutamato, principalmente quando se tratado do glutamato na fila sináptica, em virtude que o glutamato seja o principal neurotransmissor excitatório e a quantidade demasiada de glutamato acaba por provocar algumas doenças e distúrbios. Logo, a DVL pode funcionar como uma molécula remediadora desse processo de citotoxicidade do glutamato. Com base nisso, nós temos o objetivo desse trabalho, que é basicamente avaliar a interação da DVL com o glutamato via domínio de ligação a aminoácidos e avaliar o seu efeito contra a citotoxicidade glutamatérgica, onde, como metodologia, nós utilizamos as sementes, onde essas sementes foram trituradas até se obter um pó fino, onde foi utilizado um processo de purificação, onde no caso foi feito cromatografia de afinidade, utilizando uma coluna de Cefadex G50, onde após esse processo nós obtivemos a lectina pura, a DVL, onde posteriormente ela passou por metodologia de espectroscopia de fluorescência para verificar sua afinidade, sua interação com o glutamato, e depois ela foi utilizada em atividades de hemaglutinação e inibição da atividade hemaglutinante. Tudo isso na presença de glutamato, para verificar se a ligação do glutamato com o domínio de ligação a aminoácido não interfere com o outro domínio da lectina, que é o domínio de reconhecimento a carboidratos. Com base nisso, nós obtivemos resultados interessantes, onde mostra que a DVL interage com o glutamato em si em concentrações de milimolar, e a DVL em concentrações muito menores,
mostrando que ela consegue interagir e se ligar ao glutamato. Isso é interessante, porque as concentrações de glutamato foram muito maiores do que a de DVL, e se a gente comparar ainda com as concentrações presentes na fenda sináptica, isso é muito interessante, mostrando que a DVL ela pode atuar contra a citotoxicidade glutamatérgica. Outro resultado é que, quando se tratado da atividade hemaglutinante e da inibição da atividade hemaglutinante, não houve interferência com glutamato em concentrações de 100 micromolar, indicando que a atividade de um domínio não interfere com a atividade do outro, ou seja, suas atividades não são relacionadas. E isso é um fator interessante, principalmente na utilização da DVL contra esse processo de excitotoxicidade do glutamato. E isso é importante se a gente assim concluir que ensaios biológicos, principalmente na utilização de astrócitos de neurônios, são cruciais para a validação dessa ideia, ou seja, para a validação desse novo produto natural, onde principalmente ele pode ser utilizado para o tratamento de doenças que têm como base a excitotoxicidade do glutamato. Com isso, nós temos nosso financiamento e agradecimento ao CNPq, à FAPEMA, à CAPES e à FUNCAP. Temos nossa literatura e muito obrigado. Olá, me chamo Estela, sou aluna de iniciação científica orientada pela professora doutora Karen Renata e vou apresentar meu projeto denominado Efeito Modulador do GABA nos níveis extracelulares de adenosina em cultura primária de astrócitos. A adenosina é um nucleosídeo endógeno presente em quase todas as células do organismo de mamíferos e possui seus receptores expressos em várias regiões do sistema nervoso, podendo induzir diferentes respostas celulares dependentes da ativação desses receptores, tendo em vista que eles são acoplados a diferentes classes de proteínas G, as quais ativam diferentes vias de sinalização. O GABA é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central, contrapondo os efeitos de neurotransmissores excitatórios. E esse desbalanço entre excitabilidade e inibição resulta em patologias tais como a doença de Huntington e epilepsia. Já é bem descrito na literatura que a adenosina e o GABA são capazes de se modular de maneira que a adenosina é capaz de modular a captação de GABA e a sua liberação. Como foi visto por Cristóvão e colaboradores, a ativação do receptor A2A é capaz de aumentar a ativação da PKA, a qual diminui a inibição tônica induzida por PKC sobre os receptores GAT1, aumentando então a captação do GABA. A ativação do receptor A2A também facilita a liberação de GABA no hipocampo, como foi visto por Cunha e colaboradores. Entretanto, esse efeito é dependente tanto de PKA quanto de PKC, tendo em vista que o receptor A2A é capaz de ativar diferentes vias de sinalização, sendo uma delas dependente de proteína GS e outra possivelmente dependente de proteína GQ. A adenosina possui diferentes mecanismos de liberação, sendo eles um deles sendo dependente de cálcio, do aumento intracelular de cálcio, induzindo a liberação de ATP, e esse ATP no meio extracelular é metabolizado, dando origem à adenosina. Também é bem descrito na literatura que o receptor GABA-B é capaz de aumentar o influxo de cálcio em cultura primária de neurônios corticais. Desse modo, nosso grupo hipotetizou que o GABA também fosse capaz de aumentar a liberação de adenosina, tendo em vista que ele aumenta os níveis extracelulares de cálcio, um dos mecanismos de liberação da adenosina. Dessa maneira, o objetivo principal desse trabalho é avaliar se o sistema GABAérgico é capaz de aumentar a liberação de adenosina em astrócitos corticais.
Para isso, realizamos culturas primárias de astrócitos corticais, utilizando camundongos pós-natais. Até 3 dias de nascidos, fizemos a dissecação do córtex e sua posterior dissociação mecânica, resultando em 1 ml de solução, que foi completado com 3 ml de DMEM, 10% de soro bovino fetal, e essas culturas foram armazenadas em estufa de CO2 por 12 dias, sendo a troca de meio feita de 3 a 4 dias, de acordo para a obtenção dos resultados, usamos a técnica de HPLC, técnica que consiste na detecção de moléculas de uma amostra, e usamos detector UV, com as corridas possuindo 10 minutos de duração, sempre usando amostras padrões para a detecção do tempo de retenção da. Como resultado, tivemos que o GABA a 100 micromolar foi capaz de induzir a liberação de adenosina de 5 a 15 minutos, sendo esse o tempo da incubação dos astrócitos com o GABA a 100 micromolar. Entretanto, esse efeito foi totalmente abolido após 15 minutos, quando o estímulo foi retirado, demonstrando assim que o GABA é capaz de modular a liberação de adenosina de maneira tempo-dependente. Entretanto, mais experimentos são necessários a fim de elucidar melhor os mecanismos envolvidos nesse fenômeno. Como conclusão, temos que o GABA é capaz de modular a liberação de adenosina em astrócitos corticais. Hi everyone, my name is Waliro Escarião, and I am an undergraduate student of biomedical sciences at UFRN. And right now we are going to discuss a little about the project I'm developing, which is entitled Development and Characterization of Polymeric Nanoparticles of Poly-L-lactic acid, or PLA, loaded with vitamin D with therapeutic potential for neurodegenerative diseases. So to introduce ourselves into the theme, it is important to highlight that vitamin D plays roles beyond calcium homeostasis and bone health, which are the two that are more correlated with the vitamin D mechanisms of actions. But vitamin D, which is also considered a hormone, can impact on several other mechanisms, as in pleiotropic actions, our cardiovascular system, immune system, and differentiation and proliferation of glial cells, for example, and other type of cells as well, among other things. So regarding this plural action and roles in our physiology, when we see that vitamin D deficiency can be associated with the worsening progression of multiple neurodegenerative diseases, as in Alzheimer's disease, Parkinson's, and multiple sclerosis, for example. We see this as an opportunity to understand better and to provide maybe a new type of treatment and or supplementation, a sort of solution, even if it's temporary, for a problem, for a real problem in science. Vitamin D deficiency approximately affects about 1 billion people worldwide. So it's a problem that we need to look at. And we made up the question regarding all of this. How biotechnology can improve vitamin D efficiency in a treatment or supplementation context of neurodegenerative disorders? We decided to utilize nanocarriers as our main approach, or nanoparticles as you prefer. And the utilization of nanocarriers can benefit many aspects regarding vitamin D administration, as the reduction of undesirable side effects, increasing bioavailability, and the possibility to make targeting systems to specific tissues of our interest. So our objectives with the project were to develop
and characterize physical and chemically our polymeric nanosystem incorporated with vitamin D as a new approach to neurodegenerative diseases, treatments, and or supplementation. The method we use was a technique of nanoprecipitation with solvent evaporation, in which we injected an organic phase containing vitamin D, our drug of choice, and PLA, our polymer. And this organic phase was injected into an aqueous phase containing water plus surfactant, which is PVA. So this solution, and also while the injection was happening, we kept this under magnetic steering at moderate speed at room temp until total solvent evaporation, which can take approximately a minimum of 12 hours, most of the times during an overnight period, but the most important part, it is to respect the total solvent evaporation. So at final, we have our polymeric nanoparticles. The results we collected so far shows a good stability assay during 7 consecutive weeks. The diameter sizes of our particles ranged from 256 to 266 nanometers. The polydispersity indexes were all below 0.3, which indicates an homogeneous distribution of sizes. The zeta potential mean was of 4.97 millivolts, and the encapsulation efficiency was higher than 97%. The collected data is satisfactory and presents good features, according to literature, regarding the perspective idea of the project. So regarding the results we collected, we concluded that until this point, the project presents good features to follow up on other experiments that are needed for better understanding of the drug-loaded nanoparticle system in a living experimental model, as in cell culture and ultimately in an animal model. The project will continue with MTT, hemolytic activity and release assays for a better characterization of our system. And it is also intended to apply the system in an animal model for neurodegenerative diseases in the future, for the proper understanding of the real biologic activity of our system into a living being, a complex living being. These were the bibliographic references I used. And if any of you have any questions or any messages, you can contact me through my email. And I hope you all are enjoying this amazing event. See you next time.